Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, falando sobre o que interessa para a nossa cidade, o que interessa para o cidadão carioca. Aqui no Centro de Operações passa a vida da nossa cidade. Por aqui a gente fala de trânsito, a gente fala do tempo, a gente fala de mobilidade urbana e a gente fala de integração, porque uma cidade só é mais forte quando está integrada, não é isso, Maria Clara Alencar? É isso, Maurício. Um prazer estar aqui mais uma vez com você. Muito obrigada a todo mundo que também está aqui acompanhando mais um episódio do Podcore. E dessa vez muito especial, né, Maurício? A gente está aqui falando sobre integração e nada mais justo do que falar sobre um órgão que é um dos que mais integram aqui na cidade do Rio, que é a Secretaria Municipal de Ordem Pública. A gente está aqui com o secretário, Marcos Belchior, que vai aqui compor esse nosso podcast. Muito bem-vindo, Belchior. Prazer falar com vocês novamente, Maria, Maurício, a dupla dinâmica. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom voltar aqui ao Centro de Operações e hoje com um tema muito específico, que é o ordenamento público da cidade. Não é uma tarefa simples, né? Vários desafios, mas vamos bater esse papo aí. É isso, Belchior. Você conhece muito bem a casa, foi chefe executivo aqui do COR por 2 anos e meio, não é isso? 2 anos e meio. 2 anos e meio, enfim, durante a tua gestão liderou uma série de processos aqui, operações como Carnaval, Réveillon, Rock in Rio, G20. Aí quando você saiu do COR, pegou um baita de um desafio aqui na nossa cidade, que é a Secretaria de Ordem Pública, enfim, uma pasta com uma série de desafios e por já ter passado por aqui, você sabe como funciona muito bem essa integração. Como é estar do outro lado e como é essa conversa? De que forma a CEOP atua aqui dentro? De que forma a CEOP integra a cidade, conversa com outros órgãos? Como a CEOP usufrui aqui do espaço do COR? Então, Maurício, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo conceito de ordem, né? O conceito de ordem é tão antigo que está na bandeira do Brasil, né? Verdade. Mas quando a gente fala de ordem, de ordenamento, a gente fala diretamente de comportamento. Então, é muito desafiador, né, implantar as políticas públicas de ordenamento. Eu falo para todo mundo, quando eu era criança, eu estudei educação moral e cívica. Né? Eu também, sim, você, idade, a Maria né? não, mas você com certeza. Mas... Maria com certeza. E isso tem muita relação comportamental, né? Como você respeita o limite ali, o seu limite, onde é que o seu limite chega quando encosta no limite do outro. Então, o ordenamento tem relação direta com o comportamento. Então, esse é o principal conceito. Então, assim, o secretário de Ordem Pública é um grande síndico, às vezes se torna até o chato da história, mas a Prefeitura do Rio tem um planejamento estratégico que todos conhecem e tem um pilar ali que é muito claro que tem relação direta com a civilidade. E a civilidade é justamente esse comportamento. Então, a gente precisa retomar a cultura comportamental. Então, Secretaria de Ordem Pública tem relação com arquitetura comportamental, porque as pessoas relacionam a ordem pública somente com ações específicas. Só que a Prefeitura do Rio segue implantando uma doutrina de comportamento. Então, vou citar para você aqui, já dando um exemplo claro e direto, numa operação que deu muito certo, que foi ali no Arpoador. Né, muitas demandas de 1746, muitas demandas de associação de moradores e comercial daquela região. Algumas pessoas achavam que aquilo ali seria irrecuperável e a gente conseguiu, com muita escuta da associação de moradores, com muita escuta da associação comercial, da rede hoteleira, entendeu a dinâmica daquele território, conseguiu implantar uma operação mais do que isso, uma cultura comportamental, e hoje o Arpoador funciona muito bem como um exemplo de sucesso. E a Secretaria de Ordem Pública, assim como diversas agências do município, participam diretamente de diversos protocolos, diversos monitoramentos. Então, o Centro de Operações faz integração na veia, né? A gente entende a cidade como um corpo único, obviamente com diversas especialidades, né? Tem o médico disso, o médico daquilo, não é diferente aqui na cidade, cada um na sua praia, mas quando a gente entende que a cidade está sendo impactada, que existe algum tipo de dinâmica em algum território carioca, a gente tem protocolos claros e específicos e, obviamente, a Secretaria de Ordem Pública participa diretamente desse processo. E só para trazer o exemplo, né, Maria, recolocando aqui na mesa o exemplo que o Belchior trouxe, né, que é a questão da atuação no Arpoador, é mais uma prova de órgão fundamental para a integração, né?
a presença da CEOP com outros órgãos ali, com a atuação também de forças de segurança, Claro. Polícia Militar Com junto. Lurb, Sete Com Rio. Lurb, Sete Rio, assistência social ali também dando o suporte, ou seja, são dados, informações que passam pelo COI e todas essas agências estão aqui dentro, né? Sim, a gente está aqui integrando todas elas e a gente também, como comunicação, né, a gente passa todas as informações e tudo que acontece também para a população. Então, Isso. a gente também faz com que essa rede ela seja muito completa, né, Maurício? A gente aqui do Centro de Operações, a gente faz toda essa integração, seguir cada passo bem completo, né? A gente divulgou nas redes sociais o sucesso que foi essa ação, né? A gente colocou, o drone do COR acompanhou a ação da CEOP, também de outros órgãos municipais, e a gente conseguiu divulgar como foi realmente o sucesso. Particularmente, eu também gostei muito, né? Eu achei que essa foi uma ação maravilhosa, porque principalmente durante o verão, né? A gente sabe da movimentação muito maior nas praias, né? Como acontece mesmo. Então, aproveitando um pouco que a gente pegou das praias, a gente estava falando agora sobre o verão, né? A gente está aqui veiculando já em abril, já acabou o verão, então a gente já tem aqui essa informação de que o verão foi um dos grandes assim, pilares também, né, para vocês também trabalharem em cima, né? Vocês tiveram grande atuação na Operação Verão, então eu queria que você pudesse explicar mais ou menos o que foi essa Operação Verão, como a CEOP atuou e qual foi a importância dessa ação, qual é a importância dessa ação para vocês durante todos os anos também aqui na cidade. Tem muita integração, a palavra-chave é essa, com todos os modais de transporte, nessa relação com os aeroportos, com a rodoviária, com a NTT, que faz a contagem de ônibus fretados para a cidade do Rio de Janeiro. Isso nos dá muitas métricas, essas métricas são importantes para o dimensionamento da operação. Não é uma tarefa simples, né? Que bom que o Rio de Janeiro está na moda mundial, no mundo, né? Sim. Todo mundo vem para o Rio de Janeiro nesse momento. Tem um olhar de experiência também. A gente quer que todo turista, né, leve uma boa percepção da nossa cidade para o mundo. Então, sim, tem um olhar até de proteção da imagem da cidade. Tem uma relação que a gente faz com a Associação de Barraqueiros, né? Existe uma associação de barraqueiros na cidade do Rio de Janeiro. A gente capacita essa associação. Eles também fazem parte da experiência do turista na nossa cidade. A gente vai para a praia, compra um refrigerante, compra um biscoito. Obviamente, nesse contexto, existem os aproveitadores /criminosos. Sim. Que a gente também tem uma rede de inteligência para identificar esses processos. Existe muita parceria também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, em virtude dos estrangeiros que visitam a nossa cidade. Então, é um momento muito complexo. Então, lembrando a todos, né, que a Operação Verão demora 7 meses. Começa antes do verão, né? Meses. Caramba. Ela tinha que se chamar Operação Primavera, Verão e Outono. Inverno. Enfim, Tudo, porque é o ano inteiro, né, porque são praticamente. 7 meses de operação. Não é uma tarefa simples. A gente está falando de uma capital com grande interesse mundial. Não é simples. Então, aqui, trago também que eu sou o porta-voz da Secretaria de Ordem Pública, mas tem um trabalho dioturno de diversos agentes envolvidos, tem uma equipe de planejamento por trás da Secretaria de Ordem Pública vendo esses números, planejando, ajustando a operação. Por exemplo, a gente faz uma operação para um dia de sol, só que chove. Então, a informação da previsão do tempo é uma informação importante para o nosso planejamento. Sem dúvida. Se tem previsão de chuva na parte da tarde, eu tenho que readequar meu planejamento para esse movimento. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo que as pessoas nem pensam. Às vezes, chovendo em determinado local, as pessoas se abrigam em determinados pontos, que pode ser um ponto de atração de crime. Olha só, aí eu preciso estar planejado com a Polícia Militar para esse tipo de evento. Então, são muitas ações. Então, o ordenamento ele passa muito próximo da segurança pública. Isso é tão importante que a Prefeitura criou uma Secretaria de Segurança Urbana na cidade, com a Força Municipal Armada, que é a divisão de elite da Guarda Municipal, que é mais um elemento dentro desse processo macro de ordenamento /segurança. Então, assim, é muito complexo e a Operação Verão trouxe diversas novidades, né? A gente usou muito as câmeras do Centro de Operações nesse processo de monitoramento,
Por isso que ficavam agentes específicos aqui na Operação Verão, dentro do COR, com esse olhar. Por isso que a gente usou muito o drone do COR para entender as manchas de calor, para a gente entender as dinâmicas que acontecem no litoral e nos parques do município, nessa Operação Verão, que a gente fala muito do litoral, esquece dos parques também. Sim. A gente tem que falar do trabalho incansável da Guarda Municipal nesse processo, homens e mulheres trabalhando direto nesse processo. No meio do verão, tem grandes eventos, tem um monte de coisa acontecendo no verão. Réveillon. Então, é muito maravilhoso esse momento, assim, para quem vai curtir, e é muito sacrificante para todos nós que trabalhamos nesse momento. Mas gratificante, imagino, né? Ah, gratificante. Depois que passa, então depois que dá certo, né? Ufa, deu certo. Tô olhando a repercussão, tá bacana, né? Certo. Aí, no meio disso tudo, tem o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, né? Aí, dando alguns números, nós recebemos mais de 9 milhões de turistas na cidade. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes. Recebemos mais turistas do que habitantes. Além disso, atraímos, pelos grandes eventos que fazemos, por exemplo, desfile na Marquês de Sapucaí, desfile na Intendente, grandes bailes e tudo mais, população de cidades vizinhas. Em alguns momentos da cidade, a gente pode ter 20 milhões de pessoas transitando na cidade. A cidade estava bem cheia nesse carnaval, né? Muito. Isso seria impossível se a gente não fizesse um planejamento, como vocês fazem aqui no Centro de Operações, chamando todas as agências envolvidas de todos os níveis, municipal, estadual, federal, concessionárias, produção de eventos. Então, assim, carnaval é uma coisa maravilhosa, sensacional, mas, assim, dá um trabalho enorme. E deu tudo certo. Que bom. O mais importante foi isso. É um ponto no qual a Prefeitura tem se debruçado bastante, que é a questão da segurança pública. De que forma o município pode contribuir para a segurança pública. Aqui no Centro de Operações, além da presença das forças de segurança, a Polícia Militar tem assento aqui na nossa sala de situação, a Polícia Civil tem trânsito livre aqui, enfim, tem diálogo permanente, assim como a Polícia Federal, especialmente em grandes eventos que envolvem, por exemplo, passagem de autoridades pela cidade, enfim, movimento grande de turistas. A cidade agora tem essa entrega feita para a população, que é a Força Municipal, essa divisão de elite da Guarda Municipal, que trabalha de uma forma especialmente integrada à Secretaria de Ordem Pública, à Guarda Municipal, que são as forças que a cidade já dispunha anteriormente para cuidar da cidade, para cuidar da população, para prestar esse serviço. De que forma vai ser essa atuação conjunta, levando em consideração a atuação da CEOP, Belchior? A Prefeitura vem entendendo essas mudanças sociais e, num primeiro momento, fez a Civitas, que é Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em apoio à segurança. Acho que eu acertei. Depois de um tempo, né? Mais de um ano. Eu acho que acertei. E o que foi isso? Foi o aproveitamento de todo o parque tecnológico que a cidade já tinha com um olhar de segurança. Aí, o timaço lá da Civitas começou a implantar diversos analíticos com olhar de segurança, com barreiras digitais, com identificação de placas, enfim, um monte de coisa, inclusive com inteligência artificial para reconhecimento de várias coisas. Então, a gente deu um primeiro passo. Aí chegou agora, no final do ano passado, o STF falou a seguinte coisa, as guardas municipais pertencem ao sistema brasileiro, Sistema Nacional de Segurança. O que o STF disse? As cidades começam a ter uma importância dentro do sistema de segurança. A partir desse momento, o prefeito Eduardo Paes entendeu que precisava armar a guarda de uma maneira responsável. Não era de qualquer forma, não era somente entregar uma arma. Ela precisava ser equipada, preparada, bem remunerada, monitorada e implantou isso, fez um processo seletivo dentro da Guarda Municipal e criou a Força Municipal. Estou aqui falando daquilo que a gente sabe. Por quê? Porque a Prefeitura criou o Sistema de Segurança Municipal. Quem pertence ao Sistema de Segurança Municipal? Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Força Municipal, Secretaria de Segurança Urbana, Civitas e o secretário
geral do Compstat, que eu vou explicar já o que é, com a liderança do prefeito. Tá? Sabe que metodologia é essa? É a metodologia do COR, que é a sobreposição de camadas, inteligência territorial, criação de protocolos, monitoramento, ação definida. Isso a cidade vem aprendendo a fazer e vem demonstrando para o mundo o caminho da utilização da ciência e dos dados para que a gente consiga entregar ao cidadão eficiência. Então, foi criado o Sistema de Segurança Municipal, foi criado a Força Municipal, que começou a sua implantação agora no mês passado. A gente vem implantando em polígonos que são definidos pelos dados. Lembrando que criminal, né? Mancha criminal, é importante explicar para todos que a Força Municipal ela atua somente em furtos e roubos a transeuntes. E a Força Municipal não substitui as ações das polícias estadual e federal. A gente tem ações claras, definidas em áreas estratégicas da cidade, pensando em furto e roubo a transeunte, baseado em dados pelos segmentos de rua dado pelo Instituto de Segurança Pública e outras camadas. E eles são monitorados com quadro de missão dirigida, ou seja, ele sabe para onde ir e o que precisa ser feito conforme a dinâmica territorial. Então, isso que está sendo implantado é um conceito de muita inteligência colocada no território, que a gente vem fazendo isso para a cidade toda com o centro de operações. E o Compstat é um modelo que, na minha visão, ele une a experiência que a cidade tem com o centro de operações com a experiência do Compstat de Nova York. Né? Para quem não sabe, na década de 80, a cidade de Nova York era das mais violentas do mundo. Pelo modelo de Compstat, que é um conselho liderado pelo prefeito, ele define com muita inteligência sobre aquele território diversas ações. Isso que a gente vem fazendo. E a reunião de Compstat não é uma reunião de risinho. É a reunião dura. Sério? Sim, de análise de dados, de análise de dados, que a gente, inclusive, coloca de uma maneira muito prática a teoria das janelas quebradas. Porque para resolver o crime, para resolver a dinâmica de um crime, não é só policiamento ostensivo. Isso é uma camada importante do processo. Só que iluminação é importante, lixo é importante, várias coisas são importantes para que a gente identifique a dinâmica do crime e atue na dinâmica do crime. Então, o prefeito, toda reunião do Compstat, a pergunta principal é: por que aquele crime acontece ali? E é isso que a gente vem buscando. Essa é a resposta. Eu não quero que ele aconteça. Por que ele acontece? Então, é policiamento, é ostensividade, ok? Mas tem outras camadas desse processo que fazem com que a gente busque resolver aquele caso. E é justamente em função disso, né, Maria, que a gente, aqui no COR, né, a sala do Compstat, como ela é chamada, ela fica dentro do COR, ela funciona dentro do centro de operações. Mais uma integração, né? Essa que é mais integração. Um hub de inteligência territorial. Exatamente, um hub de inteligência territorial, um hub de tecnologia. E como o Belchior falou, né, é a iluminação. Tem uma das cadeiras, ela é ocupada por um integrante da Rio Luz, por exemplo. Claro. A Conlurb está lá também presente no Compstat. A assistência social também está presente, ou seja, sempre que a gente tem uma reunião do Compstat aqui no Centro de Operações, a gente tem representantes de praticamente toda a cidade, né, de praticamente todos os órgãos. É uma integração em alto nível que a gente tem aqui dentro do Centro de Operações. Né? É isso, Maurício. E assim, a Prefeitura, com todos esses processos, ela conseguiu fazer uma coisa nesses anos, que não é uma coisa do dia para a noite, que é muito complexo, que é estruturar esses dados e colocá-los num ambiente só, que esse é o Data Lake da Prefeitura do Rio, que ele serve para segurança, serve para operação de cidade, serve para Civitas. Enfim, são diversos centros de inteligência dentro desse mesmo ambiente, gerando inteligência
24 horas por dia para as operações de cidade. E como você mesmo falou, a criação de protocolos também acaba partindo daqui e também o Compustat não deixa de ser também um centro de análise de estratégia, né? Protocolo para segurança. E de como a gente, como cada órgão, né? como cada órgão consegue atuar de forma mais estratégica para ter uma solução cada vez mais rápida e mais produtiva para a cidade como um todo, né? Agora o Belchior citou um exemplo, né? Voltando aí um pouco mais atrás do nosso papo sobre a Operação Verão, né? Sobre como se dá, como se dão as conversas, como se dão as estratégias, é muito baseado em observação. Ele citou um exemplo, caramba, eu não imaginaria que a CEOP atuaria dessa forma. Falou dos ônibus de turismo enfim, com viajantes, há uma conversa com a ANTT que faz o rastreamento, enfim, que faz a permissão da travessia desses ônibus por meio das divisas de estado, enfim, para saber qual é o destino de cada ônibus, se o ônibus está realmente vindo para o Rio de Janeiro, enfim, e aí vem a minha cabeça, a CEOP ela atua com o ordenamento urbano, né, com a questão das posturas, né, o que se chama de postura, ela lida com feira livre, ela lida com estacionamento. Com emissão de alvarás. Quais são as frentes, assim, você consegue contar nos dedos das tuas mãos, quais são as frentes de atuação da CEOP? Sim, Maurício, tem muitas frentes, o organograma é gigante, para cada frente dessa existe um coordenador, né? Obviamente, e repito aqui, eu estou aqui colocando o rosto, representando a CEOP, mas tem um timaço por trás disso, é impossível a gente fazer isso sem pessoas altamente qualificadas e, mais do que isso, dedicadas à cidade, né? Que é um trabalho sem parar. Então, assim, é final de semana, final de semana tem muitos eventos, falando da Operação Verão, tem praia pra caramba, tem várias coisas acontecendo, então a gente se priva de sábado e domingo ali para algumas atuações. Então, assim, tem um time dedicado por trás disso. Você acabou abandonando o Fluminense por causa disso, né? Não, mas hoje em dia tem dispositivos que a gente pode acompanhar remotamente. Celular, rodinho, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem ações de reboque, né, de estacionamento irregular. A gente tem todos os alvarás são emitidos, licenciamento e fiscalização de alvarás são emitidos pela Secretaria de Ordem Pública. A gente tem a Coordenadoria de Controle Urbano, que faz toda a fiscalização e credenciamento de ambulantes fixos e transitórios. A gente faz toda a fiscalização também de barraqueiros de praia. Enfim, cara, são diversas frentes que a gente tem na cidade, mas a gente sempre busca, né, que o cidadão para o nosso lado como um fiscal da cidade e principalmente na parte comportamental. Assim, a gente precisa falar sobre isso, porque assim, as coisas só vão dar certo quando tiver a junção do poder público com a sociedade civil organizada. Por isso que eu falo que o cidadão é o maior fiscal. Por isso que eu falo sempre, usem o 746. O 746 forma as manchas de atuação das políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, usem muito, denunciem, usem muito, porque essas bases são importantes para as nossas ações. O 746 não é só, enfim, uma ouvidoria, enfim, não é só fruto de dor de cabeça para o poder público da prefeitura. Enfim, acho que um 746 tem um lado bom que oferece, a gente tem que atuar aqui, a gente precisa pensar em soluções. Um guia, né? Um guia para a prefeitura, um orientador, né? Sim, claro. E aproveitando que você falou de comportamento, eu acho que vale que você também, como porta-voz e secretário da CEOP, né, também dá o recado para o cidadão, né, qual é a melhor medida, quais são os melhores comportamentos para a gente também trazer e transformar nossa cidade num lugar mais civilizado, né, já que civilidade talvez hoje seja o tema principal desse episódio, de como é que a gente consegue transformar a nossa cidade também cada vez mais resiliente, com uma maior civilidade também. Qual o recado que você pode dar para eles? Então, Maria, assim, fazendo esse link aqui da Maria com a Operação Verão, que acabou. A gente implantou no litoral carioca diversas placas dizendo que é uma modelagem internacional, inclusive, quando o cidadão chega na praia, tem uma placa dizendo as principais regrinhas comportamentais naquele território especificamente, com QR Code, que leva para um ambiente, um site da Secretaria de Ordem Pública, com todo esse regramento. Então, a Secretaria de Ordem Pública não é só operação. A gente mostra o comportamento ideal e esperado em determinado território. E agora, o cidadão, ele tem que denunciar, né? Tem que denunciar de verdade.
Hoje a gente tem processos de raspagem de rede social. A rede social também é uma camada de dados para a gente. Quando as pessoas reclamam, quando as pessoas demonstram determinado comportamento em algumas regiões, a gente identifica aquilo. Aí vou te dar um exemplo claro e direto de um comportamento identificado, comportamento errado, identificado, raspado de rede social, que foram aqueles rolezinhos de bicicletas que aconteceram no verão. Isso foi uma modalidade nova nesse verão, não tinha isso no outro verão. A gente identificou agora, com a ajuda do Centro de Operações, com a ajuda da raspagem de rede social, a gente identificou os pontos de encontro marcados, a gente identificou isso por imagem do Centro de Operações, montamos operações, identificamos que muitos ali eram menores, levamos nessa operação assistentes sociais, abordamos os responsáveis daqueles menores e muitos deles a gente conseguiu resolver. Parceria com a Polícia Militar, que foi o caso ali do Engenhão, que era um ponto de concentração que tivemos problemas, né, no verão passado. Enfim, são diversos comportamentos certos e errados que a gente vai identificando, só que a gente precisa muito do cidadão como fiscal nesse processo. É isso. O cara que coloca a cidade em ordem, se a gente tivesse tempo livre, ficaríamos aí... Até porque tem tema, assunto, né, Maurício? tem A gente assunto. tá aqui, todo mundo, todos os exemplos que o Belchior deu, a gente já viveu aqui, né? Perguntei quantos dedos na mão, deve ter falado 5 só, faltam os outros 5 da outra mão. Enfim, das frentes de atuação da Secretaria de Ordem Pública, que faz um trabalho fundamental, essencial para o funcionamento da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma das bancadas mais importantes aqui do Centro de Operações, faz parte desse fluxo importante de informações que faz a cidade acontecer. Belchior? Acabou? Acabou. Ah, Maurício, que isso? Já? Vamos marcar uma outra aí. Vamos marcar uma outra. Episódio 2? Vai ter o segundo episódio. Valeu, Maria. Marcos Belchior, nosso homem da Ordem Pública, secretário de Ordem Pública aqui do município do Rio de Janeiro. Enfim, com desafios aí pela frente. Obrigado aí, Belchior, pela tua presença. Obrigado, Maria Clara Alencar. Obrigada, Maurício, mais uma vez aqui juntos. E também quero agradecer a todo mundo que ouviu e assistiu o nosso episódio mais que especial, né, Maurício? É isso, disponível aí nas nossas plataformas, no YouTube, também no Spotify em áudio. Os cortes aí nas nossas redes sociais, estamos presentes aí no Instagram, enfim, em todas as nossas redes. Não deixe de seguir o @Operações Rio, seguir a gente também no nosso canal do WhatsApp, também baixar o aplicativo Cor.Rio. Até a próxima, gente.